Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, hoje está dando continuidade, né, à nossa disciplina de TAL 4 e quase encerrando o ciclo. Falta somente a aula de hoje e a da próxima quinta, para a gente fechar, certo? Eu vou mostrar para vocês algumas informações, alguns subsídios, tá, sobre Brasília, tá? Nós vimos que, na arquitetura moderna brasileira, alguns conjuntos arquitetônicos tiveram importância fundamental nessa origem e nessa consolidação da modernidade no Brasil. Nós vimos que Pampulha, obra do Niemeyer, certo? Vimos o MES, o prédio do Ministério da Educação e Saúde, do Rio de Janeiro. E vamos ver hoje Brasília, tá certo? Brasília, o tema é bastante polêmico. Tem pesquisadores, arquitetos, urbanistas que admiram, né, e elogiam, e tem outros que criticam, né? Tem assim uma crítica ferrenha por um determinado lado à cidade, certo? Pode passar. Brasília, ela foi idealizada bem antes de Juscelino Kubitschek. Foi idealizada, na verdade, no final do século XIX, tá? Quando se pensava em ter uma capital mais centralizada, uma capital que ficasse mais no coração do Brasil e que também dialogasse melhor com as regiões do Centro-Oeste, do Norte. Por quê? Até então, as capitais tinham sido na Bahia, né, em Porto Seguro, depois foi Salvador, Rio, para ir para Brasília, tá? Somente no final da década de 50. Apesar dela ser um projeto antigo do governo brasileiro, certo? Juscelino Kubitschek foi um político, tá, que teve a coragem, né, de fazer Brasília, de colocar um sonho em pauta. Esse sonho do Juscelino Kubitschek fazia parte de uma política dele que dizia 50 anos em 5. Era o slogan do Juscelino Kubitschek. A gente viu que Juscelino Kubitschek era mineiro, tá? Da região de Diamantina. Tanto que ele foi prefeito em Diamantina, foi prefeito em Belo Horizonte, teve vários cargos políticos pelo estado de Minas Gerais, até chegar à presidência da República. E ele, vocês lembram também que eu falei dele, quando a gente viu Niemeyer. Niemeyer tinha uma amizade muito próxima com Juscelino Kubitschek, tá? E era o arquiteto, de certa forma, de Juscelino. E eles faziam parte de uma elite cultural baseada no Rio de Janeiro. Muita gente era contra a ida da capital, sair do Rio para Brasília. Muita gente. Existia uma oposição ferrenha naquela época a essa mudança, certo? Mas o Juscelino era empreendedor, era vaidoso e queria entrar na história. Então, ele comprou essa briga, digamos assim, e concretizou esse sonho. Agora, o problema, pode passar, é que nesse projeto de construir Brasília, tá certo? No meio de uma região altamente inóspita, desabitada, no Cerrado, certo? Não tinha nada, nada, tá? Teve que ser construída do zero. E, gente, para construir Brasília, migraram mais de 40 mil pessoas para Brasília, e a maior parte nordestinos, certo? Nordestinos de vários estados da região, da Paraíba, do Ceará, do Piauí, do Maranhão, Pernambuco, de todos os estados, da Bahia, certo? Foram em busca, né, de trabalho em Brasília. Chegavam caminhões lotados
de operários, certo? Pode passar. E esses operários iam na frente, tá certo? E são fotos de época, tá? Iam na frente, como vocês sabem, nós que somos nordestinos, a gente sabe desse êxodo que sempre houve, né, devido às secas, devido à aridez da caatinga, do sertão, da falta de oportunidade na região Nordeste, em busca de trabalho, tanto no Sudeste, né, na construção civil, principalmente em São Paulo, Rio, onde tem muitos nordestinos, como também na oportunidade que foi Brasília. Então, os homens, naquela época, que trabalhavam em obras, hoje a gente já tem mulheres trabalhando em obras, né? Já temos pedreiras, pintoras, estão sempre sendo capacitados. Mas naquela época era só homem. Então, iam esses pais de família, ou jovens, certo? Cheio de ideais, coitados, se cadastrar para trabalhar naquelas construtoras que estavam fazendo a cidade. Agora, minha gente, eu não posso falar da arquitetura e do urbanismo deixando de lado essa história. Porque, gente, isso foi uma questão até meio desumana, certo? É porque naquela época não havia Ministério do Trabalho. Porque esses candangos, como eles foram chamados, os nordestinos que foram ali trabalhar, não tinham nenhuma qualidade de vida, certo? Não tinha alojamento, não tinha uma alimentação decente, não tinha roupa, né, uniformes de trabalho, não tinha proteção nenhuma de segurança para trabalhar na obra. Morriam pessoas de tulhas caindo dos edifícios. E isso gerou uma rebelião, certo? No ano de 1959, houve uma rebelião no Carnaval de 59, assim, quase, né? Porque começou em 56. 3 anos depois, eles, sem aguentar mais tanto sofrimento, se rebelaram, né? Um grupo se juntou num refeitório de uma das construtoras e a polícia, tá? Foi lá, a Polícia Especial de Brasília, e matou a tiros mais de 40 operários. Fizeram uma chacina com os operários e revolucionários em Brasília. E isso foi abafado pela história. Só muito há pouco tempo atrás, tá? Um cineasta, né, o Vladimir Carvalho, depois a gente pode procurar esse filme, tá? Que fez esse filme, Conterrâneos Velhos de Guerra, né? Desse cineasta Vladimir Carvalho, que conta sobre esse massacre de operários que se rebelaram contra as más condições de trabalho da construção de Brasília, certo? Porque eles moravam em barracos, dormiam em colchão de palha, tinham percevejos, piolhos, carrapatos, as condições mais insalubres possíveis, certo? De trabalho. Isso criou muita revolta. Pode passar. E essas fotos, né, contam um pouco disso, tá certo? Dos conhecidos candangos que iam, né, sozinhos, deixando família, deixando tudo, para enfrentar, construir, ajudar a construir uma nova cidade, que hoje é patrimônio da humanidade. E pode passar. E como eu falei, a Brasília, na verdade, as condições de construção dessa nova arquitetura, dessa arquitetura moderna, de qualquer que fosse, se construir uma cidade assim do dia para a noite, né, em tempo hábil, foi uma série, certo, de erros que estavam desde a questão trabalhista dos operários à questão financeira. Foi outro problema. E eu também não posso deixar de falar nisso, principalmente porque nós vivemos num momento, né, que a corrupção, a gente hoje é bem falada, as operações Lava Jato, que tem corrupção na própria operação, mas enfim. Mas naquela época, nenhuma obra foi licitada,
não houve orçamentos prévios e foram gastos bilhões de reais. E o Brasil começou a pegar empréstimos norte-americanos e começou a dever aos Estados Unidos. E durante décadas, nós ficamos reféns da política norte-americana devido à construção de Brasília. Então, assim, é importante que vocês, alunos, tá, saibam disso na historiografia da cidade e da arquitetura construída em Brasília. A desumanidade com os operários, né, com milhares de operários, certo? Milhares de operários, e com a questão das falcatruas, né, que houveram em Brasília. Superfaturamentos, descontrole completo da questão orçamentária, tá? E um rombo nas contas públicas do governo federal que se arrastou até esse século, 21. Pouco tempo atrás foi que o Brasil começou a saldar, quitar a dívida com os bancos norte-americanos, mas aqui para nós, até hoje, nós somos quintal, né, dos Estados Unidos, né, e esse governo, principalmente, com a mãozinha pedindo e dividindo a dívida em bilhões e bilhões com juros tal, por um projeto político de construir uma cidade moderna. Bom, após essa introdução caótica, uma realista, eu não posso omitir isso, pode passar, porque, tudo bem, aconteceu isso, certo? E vocês imaginem que essas pessoas, a gente tem que pensar como eram esses canteiros de obra. Onde essas pessoas dormiam, como é que elas viviam, como era essa cidade que acolheu. Não tinha cidade, minha gente. Foram construídos barracos de madeira, certo? Improvisados. Essas fotos são de arquivos de Brasília, certo? Que eu peguei. Então, é como se fosse hoje uma cidade de garimpo, certo? Uma serra pelada da vida, entende? Onde vai um monte de gente e não tem estrutura. Era desse jeito. Então, as pessoas sofreram que construíram Brasília, tá? Os operários moravam nesses alojamentos feitos de madeira, tá? Com compensados, tipo essa imagem que vocês estão vendo, médicos, olha o dentista, o mercadinho, era tudo assim, certo? E foi construído um palácio chamado Catetinho, que era todo em madeira, com pilotis, tá? Para o Juscelino e a equipe de arquitetos, engenheiros, poder trabalhar neles. Pode passar. Só para a gente contextualizar e fechar essa parte, eu peguei esse depoimento aqui, que ele é bem realista. Vejam só. Meses antes da sua inauguração, Brasília chegou a abrigar mais de 40 mil operários, trabalhando em jornadas extenuantes, que não raro ultrapassava 18 horas de trabalho por dia, quando o normal são 8. Eles trabalhavam 18, certo? Em turnos ininterruptos. Muitos desses trabalhadores trouxeram familiares, que se aboletaram, se instalaram, certo? Em barracos precários, ao redor dos principais monumentos da cidade. Então, tipo, estava construindo o Congresso, fazia uns barraquinhos ali. Estava construindo o Palácio da Alvorada, lá mais do outro lado, ia para ali. Então, era desse jeito, olha isso. Alguns anos mais tarde, uma operação de remoção removeram mais de 80 mil famílias, certo, desses locais, quando foram inaugurar essas obras. Removeram, expulsaram as famílias obreiras do plano piloto de Brasília e colocaram elas para os arredores e criaram o que a gente chama hoje cidades satélites, tá certo? A cidade satélite. Então, Brasília, que a gente chama Brasília, é o quê? É o plano piloto. Mas a cidade, na verdade, a grande região, tá? A metrópole de Brasília, ela é ligada, se eu não me engano, ela é uma rede
uma região integrada de desenvolvimento, como é Juazeiro e Petrolina, como é Timon e Teresina, é Brasília. Ela é integrada com Sobradinho, com Águas Finas, parece, Águas Claras, com várias outras cidadezinhas, né, que estão ali, faz parte dessas cidades satélites, tá certo? Pode passar. Quer dizer, nenhum pobre ficou no plano piloto de Brasília. A primeira crítica que se faz é a questão da gentrificação. Os operários, quem construiu Brasília, não pôde ficar na cidade. Agora, vamos para a história da arquitetura. Bem, a gente sabe, eu já falei aqui muitas vezes, que Niemeyer era o arquiteto de JK, e não era de hoje. Desde os anos 40, quando ele fez Pampulha, tá certo? Niemeyer, novinho, um recém-formado, né, já estava projetando por Minas Gerais, em Ouro Preto, em Diamantina, em Belo Horizonte, tá? E JK, Juscelino, convida Niemeyer para chefiar a Operação Brasília. E ele cria a Nova Cap, que era uma empresa voltada para desenvolvimento de um concurso para a cidade e para a construção dos principais edifícios. Niemeyer, então, foi contratado como funcionário público, não era um escritório, Niemeyer não tinha escritório, ele era funcionário público contratado pelo governo federal para administrar esses projetos. Eles instituem um concurso, tá certo? Um concurso público, entre aspas, me desculpe a sinceridade, um concurso de fachada, né? Mas, entre mais de 20 projetos enviados por arquitetos de todo o Brasil, principalmente do Rio e de São Paulo, Rino Leve, Paulo Mendes da Rocha, todos esses arquitetos mandaram projeto, certo? E mandaram pranchas, e mandaram detalhes. Esses projetos foram objetos de estudo, já de várias teses doutorais. Tem gente que se aprofunda só na discussão desse concurso, porque foi uma polêmica. E quem ganha o concurso é o antigo professor de Niemeyer e seu amigo, e sócio em vários projetos, o Lúcio Costa, que nós estudamos aqui, que está na foto com Niemeyer. Lúcio Costa, só para relembrar vocês, grande intelectual, o grande... eu acho que ele, de fato, implantou com discurso teórico e prático a modernidade no Brasil, né, com o apoio de Warshawski em São Paulo, mas Lúcio Costa teve um papel mais atuante, digamos assim, porque ele estava em muitas esferas, e ele deu oportunidades ao Niemeyer, quando era jovem, de fazer parte do projeto do Ministério da Educação e Saúde. Ele botou Niemeyer junto com Le Corbusier durante um mês. Ele convidou Niemeyer para fazer o prédio do Pavilhão do Brasil, em Nova York, que ganharam prêmios, elogios. Ele lançou profissionalmente o Niemeyer. E Niemeyer ficou amigo do Lúcio Costa, trabalharam em várias obras juntas, e, né, Lúcio Costa acaba ganhando o concurso. Ele não queria participar do concurso. Lúcio Costa estava nos Estados Unidos, viajando com a família. E Niemeyer telefonou para ele, disse, Lúcio Costa, mande sua proposta. Lúcio Costa mandou, pelos Correios, uma prancha para o concurso. Certo? Pode passar. Essa. E quem ganha o concurso é Lúcio Costa com esse desenho. Gente, outra polêmica de Brasília. Vejam como Brasília é polêmica, né? Tem muita polêmica. Eu acho que o Brasília nasceu para ser polêmica. Porque se trouxer para a contemporaneidade, meu Deus do céu, ali é um caso sério. Então, veja, já começou errado. Então, Brasília é feita, né, planejada, desenvolvida através de um croquis
Não era nem um projeto desenhado em escala, era um croquis, tá certo? Feito à mão, pelo Lúcio Costa. E Lúcio Costa estava passando uma temporada nos Estados Unidos e ele era muito impressionado com o desenvolvimento norte-americano. Nessa época, estavam sendo construídas as grandes estradas norte-americanas, a cultura do fordianismo, né, do carro, a máquina, as autopistas, as vias. Então, Lúcio Costa, ele projeta uma cidade para carros, não para as pessoas, certo? Todo o traçado de Lúcio Costa, que vocês estão vendo, o Lucas pode acompanhar no desenho, é como se fosse um avião, né, com as asas, né, esse corpo, tá? É construído, é projetado, né, um lago artificial, porque Brasília está numa região de cerrados muito seca, é quente e seca, faz muito calor durante o dia e durante a noite cai a temperatura, certo? E a umidade é baixa. Tem gente que, inclusive, tem problemas de saúde. E foi necessário, né, compensar ambientalmente essa taxa com a construção de um grande lago, o Lago Paranoá, que é o Lago de Brasília, certo? E a cidade, através desse gesto de Lúcio Costa, que possui um desenho muito bonito, tem uma lógica baseada toda na Carta de Atenas, totalmente. Brasília é a tradução da Carta de Atenas. E ela, por isso, né, anos depois, né, ela foi tombada como cidade moderna, o plano piloto, certo? Nas suas escalas, são 4 escalas: a escala monumental, a escala residencial, a escala institucional e a escala, já eu me lembro, certo? São escalas de zoneamento, escalas de urbanas, certo? E nessa asa, a gente vai ver o eixo monumental, que é essa linha central, né, com essas asas, que é asa sul e asa norte. Essas asas, elas são residenciais e adotam o sistema de unidades habitacionais ou unidades residenciais do urbanismo moderno, com prédios com até 6 pavimentos e pilotis, tudo padronizado, tá? No coração dela fica o centro cívico, com rodoviária, com centro comercial, né? Hoje tem um terminal metroviário que já leva você para todas as cidades satélites através do plano piloto e faz a ponte com essa área dos monumentos, onde ficam a catedral, a biblioteca, os ministérios, alguns palácios, o Palácio do Itamaraty, o Palácio da Justiça, né, que é esse eixo monumental. O Palácio da Alvorada, onde os presidentes moram, é do outro lado, é no outro extremo, é na outra ponta. Não é aqui nesse eixo monumental. Aqui é só institucional. E nessa área, para baixo das asas, foi construída, foi projetada uma área nova, que é chamada área militar, também com alguns traços de Niemeyer, e também toda muito bem projetada. Tudo em Brasília, em termos de projeto, certo? Tem muita qualidade. Isso a gente tem que admitir, apesar dessas críticas ao processo. O processo foi errado, mas tem uns resultados que são maravilhosos, né? Plasticamente falando, certo? Pode passar. Então, mas aí, isso aqui são alguns esboços, algumas das propostas apresentadas. Agora, todas as propostas se baseavam na modernidade. Essa é do escritório do Rino Leve, certo? Essa do Rino Leve eu acho muita viagem também, né? Porque essas lâminas estão muito finas, né? Muito verticalizadas, meio desproporcionais. Tá? O lago, vocês estão vendo, que está aparecendo aqui do lado esquerdo, certo? Pode passar.
esse estudo eu não tenho certeza se foi do Artigas ou do Paulo Mendes, tá? Mas vejam também que é um estudo todo trabalhado com quarteirões bem delimitados. Eu vejo uma certa semelhança na colocação dos ministérios aqui, em fila, tá? Mas essa coisa do traçado baseado, se vocês lembrarem, na Cidade dos Motores, tá? Principalmente, né, quando o CERT faz com o Jean-Paul Lestvine, aquele traçado do centro cívico no meio, dos edifícios, das zonas residenciais, toda essa discussão gerava essa apresentação de propostas. Agora, eu não sei dizer, sinceramente, para vocês, quais foram esses critérios para escolher esse projeto do Lúcio Costa. Pode passar. Assim, de uma forma muito superficial, né? E pelo que eu já ouvi de críticas com colegas do Docomom e tudo mais, a gente sabe que houve uma interferência pessoal, de amizade, na escolha dessa proposta, certo? Mas, como eu disse, tem pessoas que se aprofundaram muito mais nesse tema do que eu aqui para falar essa questão para vocês. Isso aqui já é um redesenho em cima do desenho daquele original, né, do plano piloto, onde a gente vê essa mancha branca, que é todo o lago, tá certo? O direcionamento das asas, tá? Isso, gente, esses eixos, essas zonas, elas são ligadas com vias, pistas, com 4, 5 pistas de carro. Não existe calçada, tá certo? É a cidade realmente para veículo. Você, no plano piloto, se você não tiver de carro, tá impossível, certo? Não dá para ficar andando a pé em Brasília. Só se for dentro de uma super quadra, entende? Mas você andar assim, vou andar pela cidade, é impossível. Uma vez, eu já tentei várias vezes, certo? Andar alguns trechos, mas, gente, é tudo muito longe. E você atravessar uma pista dessa é coragem. Para você atravessar por cima, você corre o risco de ser atropelada, porque é alta velocidade. E quando você vai atravessar pelos túneis subterrâneos, você corre o risco de ser assaltada. Porque a estrutura urbana da segurança dos túneis para pedestre não é boa, certo? Então, assim, eu aconselho o quê? Quem for visitar, vai no eixo monumental, aí visita lá. Aí depois, se você quer conhecer as quadras, vai nas quadras. Você tem que ir assim por partes. Não dá para você, entende? E porque tudo é setorizado. Tem uma região que é só escolas, outra só hospitais, outra só hotéis. Tem 2 regiões hoteleiras. Uma perto do centro cívico e outra lá no Lago Sul, que são hotéis são hotéis maiores, mais luxuosos. Os hotéis do centro aqui são hotéis institucionais de negócios, porque tudo se resolve lá, né, no Brasil, em política. Então, muita gente faz bate-volta. Então, esses hotéis do centro, que ficam aqui, e tem um centro comercial grande perto, fica perto da rodoviária, do metrô, desse coraçãozinho aqui, certo? Mas é uma cidade que não tem nome de rua, é tudo número, certo? E letras. W9, C, tal, é todo assim. Eu não consigo me localizar em Brasília. Não é uma cidade, inclusive isso foi muito criticado, né, pelos pós-modernos, porque é uma cidade que ela não tem uma identificação assim, entende? Aquela coisa da história, não tem ligação nenhuma com a tradição, nada, nada. Tudo é novo. Pode passar. Agora, é bonita? É bonita. Nós que somos modernos, assim, e vem caravanas, né, de gente do mundo inteiro visitar Brasília, certo? Esse mapa é um mapa atual, né, da cidade, onde a gente vê a setorização, né, dessas superquadras. Essa parte rosa são os eixos, porque tem um grande eixo, né, e que distribui o trânsito para essas asas, porque tudo rola em cima dessas asas, da asa sul ou da asa norte. A asa sul é a asa mais antiga, é a zona mais antiga, tipo assim, moderna da cidade. A asa norte é mais contemporânea. Ela também segue o mesmo padrão,
Mas os edifícios mais bonitos, mais originais, mais bem preservados estão na Asa Sul. A Asa Sul eu acho mais valorizada, certo? E na parte dos lagos, em volta dos lagos, temos as mansões dos bandidos nacionais, dos políticos. São mansões e mansões. A casa da Dinda, de todos os senadores, com lancha, jet ski, com não sei o quê. Minha gente, olha, Brasília é um caso sério. Olha, o que se tem aqui de lobista, de doleiro, de político, corrupto, com mansões e mansões na beira desse lago, a coisa não é brincadeira, não. É uma coisa séria. Mas vamos passar, vamos deixar isso um pouco de lado e vamos tocar. Pode passar. Algumas imagens, né, dessa construção, dessa loucura que foi fazer Brasília. E Lúcio Costa e Niemeyer à frente. E Niemeyer foi criticado. Foi. Por quê? Porque ele fazia de conta que ele não estava sabendo de nada que estava acontecendo. Ele, como um discurso que ele era marxista, comunista de carteirinha, ele apoiava o Luiz Carlos Prestes. Como é que ele podia estar com um discurso de esquerda, comunista, aceitando fazer Brasília com dinheiro norte-americano? E sabendo que estavam morrendo milhares de operários. E fazer de conta que não sabia de nada. Isso criou uma situação delicada para ele no meio brasileiro, profissional. E é importante que vocês saibam, certo? Isso muita gente, a gente não comenta. Não vou falar disso. Mas foi, minha gente, foi. E isso, de certa forma, criou essa... Tem arquitetos que até hoje repudiam Niemeyer, por conta dessas posturas dele, certo? E outros dizem, ele era um técnico, ele não tinha que se meter nisso, ele tinha que tocar. É uma coisa, né, que a gente fica meio na dúvida. Bom, mas que também, sei lá, é complexo. Bom, então vamos. Pode passar a loucura, né? A falta de planejamento na construção. Não existia canteiro, olha como é que era. Não existia ainda nada, era cerrado, mato. E cerrado, vocês sabem, né? Aquela vegetação rasteira, quase sem árvore, seco, tá? E os edifícios sendo construídos assim. Quando se inaugurou Brasília, gente, os edifícios não estavam todos prontos, mas tinha que se inaugurar, porque era uma questão de honra, o JK. Então, ela é inaugurada em 1960, no começo do ano, mas gastou, hoje, por volta, olha o recurso, 83 bilhões de reais para se fazer Brasília, né? Com aqueles edifícios inaugurados naquela época. Porque, como eu disse, muitos foram depois, tá? Então, a gente vê aqui, ó, o Congresso Nacional sendo feito, com as torres, essas duas torres são os gabinetes dos deputados federais e senadores, cada concha dessa, uma é Câmara e outra é Senado, o Palácio do Planalto aqui, o Palácio da Justiça, os ministérios, isso naquela época. Hoje isso aqui está tudo urbanizado. Mas, tá, uma coisa que foi boa por um lado, foi que essas áreas não podem ser construídas assim. Aí um projeto só entra aí, hoje não entra mais, primeiro. E só entrava projeto se fosse aprovado pelo Niemeyer, feito pelo Niemeyer. E ela tem esses espaços de respiro. Isso deu uma beleza à cidade. Porque é uma cidade, esteticamente falando, plasticamente falando, bela, perfeita, moderna. Nunca uma cidade foi feita desse jeito. Chandigarh, na Índia, Le Corbusier fez algumas coisas lá, mas não fez uma cidade inteira, como fez Brasília. Inclusive, quando ele visita Brasília, em 65, ele diz, nossa, eu queria ter feito essa cidade. Né? Meu maior trauma é porque não fui eu que fiz Brasília. Pode passar. E aí, esses esboços mostram, né, que mostram o quê? No caso, havia uma sensibilidade do Niemeyer
dessa secura, dessa aridez, desse clima, desse lugar. As propostas que ele vai fazer para a zona residencial, principalmente da Asa Sul, onde tem as chamadas superquadras, que são as quadras onde a gente vai ter um quadrilátero com blocos, são prédios aqueles que nós estudamos, pilotis mais 6, certo? Todos dando para um pátio interno e um bloco, um desses lados do quadrilátero, com uma galeria comercial e de serviços, tá? Nessa galeria comercial, que é o apoio da quadra, tá certo? Toda superquadra tem um apoio. Você mora ali, os seus filhos podem descer para brincar na praça interna. Eles arborizaram tudo. Tudo foi plantado em Brasília. Essas superquadras hoje, como o Niemeyer esboçou aqui, ele queria que ficasse verde, tá? Ele queria que tivesse uma densidade de vegetação. E aí, para compensar essa aridez, eles projetaram o Parque de Brasília, que é um pulmão verde, todo plantado. E hoje é assim, onde a população vai correr, Cooper, e é uma área grande, e que depois de quase 60 anos, né? Vai fazer 60 anos em 2022. Essa vegetação cresceu, tá? E criou um microclima. Hoje Brasília está diferente, tá certo? Devido a esse paisagismo. E principalmente na questão das superquadras da Asa Sul. Vamos passando. Como eu falei, esse eixo monumental das asas, vocês estão vendo uma mosca aqui com desenho, né, em cima, e a cidade era toda desenhada para o carro, para circular em carro. Está totalmente o discurso diferente de hoje, né? Que hoje é a cidade para as pessoas, no século XXI. Antigamente era a cidade para os carros. A gente viu isso. E era a arquitetura máquina, a casa, máquina de morar, vocês lembram? Então, isso é bom ter sempre na cabeça. Nesse detalhe aqui, a gente vê como era estudada a questão do trânsito, das bifurcações dos túneis, dessas autopistas, né, que eram verdadeiras autopistas. São, porque elas têm 5 para ir, 5 para voltar, certo? E agora, se você errar um caminho em Brasília, você está frito, porque você tem que andar quilômetros para pegar aquela volta, certo? E fazer toda essa engenharia de tráfego, né? Olha só, né, esses estudos de cruzamentos para não haver engarrafamento em Brasília, né? Porque lá os carros andam, tá? E tem pista local, o eixo principal, a parte de engenharia de trânsito lá é bem evoluída, tá certo? Vocês estão vendo nessa primeira foto aqui, é um trecho do Conjunto Nacional. O que é o Conjunto Nacional? É o cruzamento das asas com o eixo. Isso aqui é o coração de Brasília. Nesse coração fica a rodoviária, aqui embaixo, no subsolo, tem vários níveis. Fica um centro comercial, que você pode fazer compras, e pegar o metrô e ir para casa, ou pegar o ônibus e ir para outra cidadezinha, tá? Tudo aqui você resolve. Banco, shopping center, tem tudo. Aqui próximo, esses edifícios que vocês estão vendo atrás, é a zona bancária, onde ficam as sedes do Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, toda aquela parafernália financeira, está tudo aqui, certo? Do outro lado fica a zona hoteleira, tudo ao redor aqui, desse coração. Somente lá no eixo monumental que vão ficar aqueles edifícios institucionais políticos. Pode passar. Na Praça dos Três Poderes. Tá? Então, vocês estão vendo aqui uma foto também de época. Essa pirâmide é o Teatro Nacional, um projeto muito bonito, brutalista, certo? Feito um pouco depois, porque primeiro se construíram os palácios na Praça dos Três Poderes, né? Que a gente vai ver já já, o Congresso, a Catedral.
Aí depois foram fazendo, e os ministérios, depois foram fazendo, né, esses outros que eles julgavam ser mais importantes. O Teatro Nacional, que é um espaço muito bonito, com a forma de mastaba, de protopirâmide em concreto, tá? Ela fica também muito próxima, vocês estão vendo, desse centro cívico. Pode passar. Aqui uma foto aérea das superquadras. Aqui vocês já estão vendo, essa foto, ela já é mais recente. Ela não é da época de construção. Porque vocês já estão vendo que no eixo de acesso já existem as ilhas, né, ramblas, como a gente diz em espanhol, que são grandes faixas de área verde, tá certo? E tudo isso plantado. Todas as árvores de Brasília foram plantadas, né? Por conta do cerrado, que é a rasteira. Então, se criou uma massa verde em volta dessas superquadras. Lucas, mostra, por favor, o desenho dos blocos, abaixo, onde vocês verem esse U, tá certo? Que isso é o quê? São os blocos residenciais, tá? A gente está aqui vendo na Asa Sul. Esse miolo é o espaço de praça, de convivência das famílias. Isso se criou uma certa, digamos assim, uma certa ambiência social para essas pessoas. Porque Brasília é uma cidade, outra colocação social, é uma cidade que tem muito suicídio, certo? Por quê? Porque lá, não, as pessoas, a maior parte das pessoas que foram morar em Brasília não eram de lá, não são de lá. Só essa geração mais nova, mas ia muita gente de fora. Gente de todos os estados trabalhar lá, em cargos políticos, em bancos, em ministérios, em congresso, tal. E, gente, e eles acabavam sem ter uma história de vida com aquele lugar. As pessoas acabavam se sentindo muito só. Então, foram criadas muitas bandas de rock, certo? Legião Urbana era de Brasília, certo? E vocês sabem o discurso do Renato Russo, né? Então, é bem Brasília. Então, aquelas bandas de filhos de políticos, filhos de empresários, e as pessoas se sentiam muito só, não concordavam muito com os pais, com o que eles faziam. Então, as pessoas tinham muito problema. Então, a cidade de Brasília, eu lembro, eu morei lá 3 meses, 4, fazendo um curso na UNB e com a OEA. E eu me lembro que eu ouvia muito comentário, né? Porque como uma cidade com muita gente de fora, essa juventude, ela acabou usando muitas drogas, acabou se sentindo muito só, acabou ficando meio revoltada com tudo, certo? E por conta dessa falta de vínculos, que tinha uma cidade tradicional, uma cidade interiorana, enfim. Aí, esse projeto das superquadras, a proposta era que as pessoas que morassem nesses prédios, que eram apartamentos, são apartamentos muito bons, grandes, amplos, bem projetados pelo Niemeyer, com 3, 4 quartos enormes, sala de estar, jantar, cozinhas enormes, verdadeiras casas, para os senadores, para os deputados, moravam lá, certo? Então, esses filhos, né, desciam para brincar nessas áreas aqui. Essas áreas não chegaram a funcionar 100%, né, por conta dessas distintas culturas. Mas o fato é que elas ficaram áreas verdes, sombreadas, mesmo não tendo, nem todas têm playground, não tem, certo? Mas, paisagisticamente, são bem agradáveis, certo? Essa parte que vocês estão vendo lá no final, baixinha, porque vocês verem 3 blocos e um atravessado. Aí tem a parte verde e lá embaixo tem essa mais baixinha, que é justamente a parte do apoio comercial e serviço. E essa fórmula se repete em todas as quadras, todas. Aí ficam, então, são várias quadras, né, residenciais com esse desenho, seguindo a mesma modulação, o mesmo partido de implantação. Pode passar.
Aí vocês estão vendo um detalhe, essa quadra, eu gosto muito, eu não me lembro o número dela, porque são muitos números, né? Mas ela é fácil de identificar lá, se vocês forem conhecer Brasília, é a quadra onde fica a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, que é essa igrejinha aqui no centro, que é uma igreja projetada, uma das igrejas projetadas por Niemeyer, em Brasília, tem uma escala pequena, fica no coração, e é uma quadra muito humanizada. E ela está muito bem preservada. E engraçado que esses blocos, vocês vão ver que Niemeyer, com sua equipe, e uma coisa que eu chamo a atenção, Niemeyer não estava sozinho, ele levou vários colegas da escola carioca. Entre eles, ele levou Lelé, né, João Filgueiras, que trabalhou em Brasília desde a sua fundação durante anos, certo? Levou Glauco Campelo, um paraibano que foi estudar no Rio, e era da escola carioca, e até hoje está vivo, e um arquiteto excelente. Né? Levou Burle Marx, levou muita gente boa para Brasília. Todos os modernos da escola carioca atuaram em Brasília, né? Coordenados pelo Niemeyer, desenvolvendo os projetos, certo? Pode passar, a gente vai ver mais detalhes. Aí uma vista, né, geral, para vocês irem percebendo essa monumentalidade do eixo principal, que é o chamado eixo monumental, com a rodoviária aqui embaixo. Aqui vocês estão vendo essa antena, lá embaixo, essa antena grande, ela é famosa, é um ponto de encontro até hoje, certo? Muita gente que vai para Brasília, vão se encontrar na feira da antena. No pé dessa antena tem uma feira cultural, toda semana, certo? Com boxes de todos os lugares do Brasil, praça de alimentação. É um ponto de encontro das pessoas em Brasília que estão trabalhando, que estão de passagem, que querem se encontrar, que não seja no shopping, certo? É um espaço de convivência, digamos assim, urbano, né? Essa grande antena de transmissão, certo? Do lado esquerdo, a zona hoteleira, tá? Esses prédios que vocês estão vendo quase em frente à torre. Do lado direito, o conjunto nacional com shopping, com a rodoviária embaixo, e vindo para cá, para frente, o eixo monumental. Lá para trás da antena, lá no fundo, onde vocês estão vendo, é onde fica o Palácio do Alvorada, onde mora o presidente da República. E tem uma parte toda lá também, institucional militar, que fica também à direita desse eixo. Alguns edifícios, nos anos 70, 80, foram construídos, e através de concursos públicos, que a gente estuda em arquitetura contemporânea, que é o Palácio do Buriti, que é o Palácio do Governo do DF, né? A Câmara do DF, que é o governo do Distrito Federal, não o governo federal do Brasil, né? Como é a Praça dos Três Poderes. Pode passar. E aí a gente está vendo o esqueleto, parece uma maquete, não é? Mas não é. É na época, quando ainda estava desnuda, né, de vegetação, os blocos residenciais. Esses blocos residenciais possuíam o mesmo partido arquitetônico do MES, certo? Em termos de volumetria. Era um volume puro, com as fachadas laterais cegas, e a norte-sul, brise com o cobogó, e a outra, panos de vidro, sob pilotis, todos. Os projetos são bem legais, desses blocos. Eu gosto, são muito bons. E estão bem preservados até hoje. Pode passar. Quem tem apartamento aí não sai nem amarrado. Pode passar. Aí é uma vista, né, da parte dos ministérios. São projetados, eu não me lembro bem se são 13 ou 14 blocos, 7 de um lado, 6 do outro. E eles têm o mesmo projeto, eles são iguais, certo? E também com o mesmo partido do MES. Qual é a diferença? Que não tem pilotis, os ministérios. Eles partem do solo, certo? Porque eles precisavam de mais área administrativa. E eles fizeram, depois, um anexo,
fizeram um passadiço. O que é um passadiço? É uma interligação entre um prédio e outro através de pavimentos cobertos, como se fosse um pontilhão, certo? Isso foi usado no Brasil colonial, em Diamantina, em madeira, e Brasília adotou esses passadiços, ligando 2 blocos do Ministério. É como se fosse uma rua coberta entre um bloco principal e o bloco secundário. Mas o que fica na escala do eixo monumental são esses ministérios. Aí, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério do Planejamento, cada ministério que a gente tem. Como cada presidente criou tanto ministério, hoje o Brasil antigamente tinha 13, 14, hoje tem 20 e poucos, só para criar cargo, certo? E cada hora cria um outro. Então, só para dar cargo aos protegidos políticos e fazer os laranjas, certo? Esses ministérios, vocês estão vendo aí para atravessar a rua, quantas vias, né? Olha isso. Quando você atravessa isso aqui, tem uma faixa de mais ou menos 1 quilômetro de largura, ou 1,5 quilômetros, para você ir para o outro lado do ministério. Então, você não pode, você vai resolver uma coisa em Brasília, como esses políticos vão, né? Ah, eu vou ver verba para a minha prefeitura. Minha gente, vocês vão ter que chamar um carro, porque não dá para ir a pé. Porque se você sair daqui no sol quente, uma vez eu inventei de ir a pé. Eu saí do Ministério da Educação, digo, eu vou bem ali ver o prédio do Palácio. Gente, um sol quente, aquela distância quilométrica, eu falei, meu Deus, não dá. Então, porque você vê, só para atravessar essa pista aqui deve ter o quê? 700 metros. Para atravessar, e você, como é que você vai atravessar? Correndo para ser atropelado? Porque não tem como. Isso é um erro. Aí, depois que você chega, tem a faixa verde, que é de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Aí, depois outra pista e vem outro edifício. Veja isso. É uma coisa desumana. Pode passar. Eu estou conversando, pode passar. Eu estou conversando com vocês essas coisas, né? Porque é a realidade de quem viveu lá durante 4 meses, e eu já fui várias vezes em Brasília, né? É uma cidade que eu sempre estou descobrindo e que eu fico, assim, encantada, por um lado, e decepcionada por outro, né? Somente depois de 15 anos indo a Brasília é que eu fui conhecer as cidades satélites, que eu tomei um metrô ali na rodoviária central e fui vendo cada cidade que o metrô passava. Cheguei até ir à última, Sobradinho. Mais de 1 hora de trem, certo? E tem assim, tem uma cidade, já eu lembro o nome, que é logo pegada a Brasília, o Ivanilson pode pesquisar, não sei se é Calda, se é Águas alguma coisa, já eu lembro. E ela, gente, parece São Paulo, de tanto prédio, do lado de Brasília. Todo mundo que trabalha em Brasília mora lá. Quem tem mais condições? Porque morar no plano piloto é como morar no centro de Londres, é como morar no centro de Paris, é caríssimo. E só mora quem tem apartamento de família, que veio do pai, que é político, que é não sei o quê. Mas, assim, a população classe média mora nessa cidade logo do lado, que é cheia de prédios, uma selva de prédios, certo? E os mais pobres, tá, moram mais distantes, Águas Claras, exatamente. Águas Claras é uma cidade que lembra muito essas São Paulo, Recife, ali em Boa Viagem, com aquele monte de prédio, é só prédio, certo? E prédios classe média, média e média alta, certo? E quanto mais distante vai ficando as cidades, certo? Mais caro, mais barato, né? Então, quer dizer, é uma cidade realmente excludente. Aqui mais uma vista, para vocês terem noção desses eixos, né? A quantidade de pistas intercaladas eles fizeram para compensar com essas faixas, essas ilhas verdes, né? Essas ilhas, como eu disse para vocês, são bem largas, chegando até 1 quilômetro de extensão, 1.000 metros, não é pouca coisa. E tudo isso que vocês estão vendo, tudo foi plantado. Pode passar. Aí, de perto, um zoom
no prédio piloto, né, da unidade residencial. Por quê? As superquadras é um conjunto de prédios desse. Cada superquadra tem 4 blocos desse, certo? E o partido é do MES. Por isso que é importante a gente estudar o MES. Por quê? As empenas vocês estão vendo, cegas. Vocês estão vendo a fachada de um de trás, cobogós. Adotaram cobogó direto, na fachada poente. Na fachada leste, o mondrianismo, né, o neoclassicismo, totalmente com a modulação dos vidros, certo? Janelas de vidro persianas, pilotis. Os pilotis com pilares triangulares, pilares trapezoidais, muda um pouco o tipo de pilotis, certo? E antes do paisagismo, vejam como era bem árido. Pode passar. Aí uma vista, né, do eixo monumental. Deixa eu contar quantos ministérios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 volumes, vocês estão vendo. Lá no final, é a Praça dos Três Poderes, com o Congresso Nacional, que com essa concha côncava e outra convexa. Do lado direito do Congresso, o Palácio do Itamaraty. Do outro lado, o Palácio do Planalto, com o Palácio da Justiça. Lá no fundo, aquele panteão, aquela asa, que foi um projeto feito depois, já pelos anos 80, pelo Niemeyer. Aqui no primeiro plano, vocês estão vendo a Catedral, que é um projeto muito bonito, é linda a Catedral de Brasília, certo? Que ela fica completamente solta. Anos depois, se construiu aqui antes da Catedral, também já nos anos 80, a biblioteca, com o projeto do Niemeyer, e foi se urbanizando, mas até Niemeyer estar vivo, todos os projetos eram dele. Depois que ele morreu, não fez mais nada. Está tombada a cidade. Aí não se pode fazer mais nada. Está preservada, certo? Eu estou vendo aqui os comentários, depois eu vou ler tudinho. Bem, aqui vocês estão vendo aquilo que eu falei há pouco, a distância entre um ministério e o outro. Como eu disse, se você vai resolver um problema aqui nesse ministério e o outro está bem aqui na frente, não pensem que isso aqui são 100 metros, não. Tá? Você tem aqui uns 20, mais uns 600, mais uns 2 quilômetros aqui, 1,5 km, isso para você atravessar para ir para o outro lado. Então, quer dizer, a dinâmica do pedestre aí é zero. Pode passar. E aí a gente vai chegando, né, mais próximo aos monumentos. Eu queria dizer para os alunos que a gente hoje está vendo, eu estou vendo esse esclarecimento geral, mas na próxima aula eu tenho fotos que eu fiz, certo? E a gente vai entrar em cada prédio desse, com essas fotografias que eu tenho, tá? Hoje eu vou mostrar aqui, fazer um passeio por fora, e eu estou usando fotos antigas, fotos escaneadas, fotos de site, tá? Mas depois a gente vai ver ela com o tempo, hoje como está, né, através das minhas fotos, na próxima aula. Pode passar. Aí o Congresso Nacional, o Congresso Nacional, gente, perdão, Lucas, tu volta. O Congresso Nacional fica no centro da Praça dos Três Poderes. E o que é o Congresso Nacional? É onde funciona a Câmara Federal, onde os deputados, quase 500 e poucos, trabalham, e os senadores. Uma concha dessa é Senado e a outra é Câmara de Deputados. São os plenários. Essas torres que vocês estão vendo são os escritórios dos políticos, das mordomias, sabe? Dos escândalos. Aqui embaixo, vocês estão vendo, o prédio tem um platô, certo? E tem um hall, onde você chega. E embaixo, tá? Tem níveis para baixo, ficam os serviços, o apoio, tá certo? Gente, isso aqui é uma coisa grandiosa. Esse pátio que vocês estão vendo aqui, ele tem mais ou menos de recuo 1.000 metros, certo? É uma coisa assim, você descer aqui, os políticos, geralmente, quando vão lá,
os carros deixam ele aqui embaixo e eles sobem aqui por elevadores. O público não pode ficar andando por aqui. É tudo proibido, é tudo vigiado. Pode passar. Eles têm medo, né, das rebeliões. E esses projetos, eles, tantos palácios, né, tantos edifícios institucionais, Niemeyer, ele partiu de princípios projetuais para projetar. Os palácios têm uma lógica, não tem mistério. É uma lâmina. Aí lembra muito o quê? Mies. Né? É tipo o pavilhão de Barcelona ampliado. É uma lâmina, tá? Modulada, totalmente modulada, tudo moderno, tudo matemática, porque tinha que ser rápido, tinha que ser racional, tinha que ter uma lógica estrutural, tinha que ter, porque senão não construía nesse tempo. Então, e facilitar o trabalho dos calculistas, estava Joaquim Cardoso, estava todo mundo aí. E poder facilitar o canteiro de obras. Senão, não era possível. Então, a lógica é lâmina, modulada, racional, estrutura, concreto armado. Tudo concreto armado. A maior parte, agora, a plasticidade, a forma, Niemeyer. Niemeyer é que dava o traço, certo? Se Lúcio Costa fez o traçado das vias, desse zoneamento, foi Lúcio Costa. O zoneamento foi Lúcio Costa. Todo em cima da Carta de Atenas. Ele pegou e disse, vou cumprir isso aqui. Porque ele estudava, né, muito o Lúcio Costa. E ele ficou amigo de Le Corbusier, acompanhou toda a discussão, certo? E os ciãs, vocês lembram que nós estudamos, é que regia essa discussão. Então, Lúcio Costa ele foi muito criterioso nesse zoneamento, nessa coisa da GIA e tudo mais. E as formas niemearianas. Agora, desenvolvidas por vários arquitetos, que foram se graduar e foram trabalhar ali, construindo, aprendendo, testando. Gente, isso foi tudo feito em loco, tá certo? Era um concreto na hora, concretado ali. Vocês viram as fotos que eu mostrei, certo? Então, as questões tectônicas, construtivas, elas são meio polêmicas. E assim, eu fico preocupada com as patologias de Brasília, sabe? Porque cura de concreto, teste, não teve. Não teve. Foi toque de caixa. Né? Eu fico vendo prédios aqui em São Paulo, 10 betoneiras jogando concreto, não sei o quê, a estrutura, teste disso, daquilo outro. Em Brasília não teve nada disso. Vamos fazer. Forma de madeira, morre operado, joga, tira. Assim. Então, eu noto que a qualidade construtiva de Brasília, dos edifícios, alguns não são bons. O reboco, fissuras, e já tem prédios começando a cair. Né? Um dia desse, um bloco residencial, a garagem, né, ruiu, e vários edifícios, assim, por causa do tempo do concreto. Pode passar. Agora, as formas são belíssimas. E essas formas do Niemeyer ganharam o mundo, né? Porque nunca ninguém tinha desenhado tanta leveza, tanta sutileza, e conseguir fazer isso. É por isso que assim, a gente deve dar o mérito a esses operários que trabalharam nessas obras, né? Conseguir formatar o desenho que Niemeyer queria, com uma tecnologia tão tosca, tão rudimentar, né? Tão primária. Pode passar. Esses pilares que viraram moda nacional, que foram repercutidos em imobiliário, em roupa, em design, de uma forma geral, né? Através... Niemeyer, ele dedicou a vida dele aí, esses anos. Ele morava aí, ele vivia aí, era a vida dele. Era tipo Gaudí na Sagrada Família, era Niemeyer em Brasília, com seus arquitetos, engenheiros. Testando, experimentando, buscando formas novas. E isso, gente, foi muito divulgado, muito divulgado. O governo brasileiro, né, gastou com mídia,
Os Estados Unidos, que já jogava dinheiro, livros, revistas, publicações no mundo todo, tá? A Europa sendo reconstruída e Brasília sendo construída. Luxo. Esses palácios, granitos, obras de arte, vidro, muito vidro, tá? Nesses fechamentos. Pode passar. E assim, Niemeyer teve a oportunidade, liberdade total de criar a forma que ele quisesse, de fazer o que ele quisesse, né? Não tinha limite. O limite era o tempo. Por isso que o princípio projetual da lâmina, todos os palácios, como eu disse, são laminares. Se você pegar a planta do Palácio da Justiça, do Palácio do Planalto, do Palácio, eles são assim, lâmina, o retângulo, tanto por tanto, módulos, pilares, os pilares redondos dentro, por fora, aí grandes beirais, o invólucro, os caixilhos, varandas, e aí arremata esteticamente. Esses pilares que vocês estão vendo é outra crítica feita a Niemeyer. Não são estruturais, são plásticos, são decorativos. E isso criou uma polêmica. Ora, se a arquitetura moderna rejeita o ornamento, será que esses pilares não podem ser considerados ornamentos? Mas o Niemeyer queria o êxtase visual. Ele queria que as pessoas dissessem, oh, e eu acho isso, eu até, uma vez eu pensando, e porque a gente estuda teoria, eu pensei, Niemeyer é um barroco da modernidade. Porque a essência do Niemeyer é barroca. Barroca no sentido de quê? Do êxtase, do teatral, do mise-en-scène, de fazer de conta, de criar surpresa no espaço. Niemeyer é isso. Agora, ele é moderno, porque ele trabalha isso com a modernidade clássica e limpo. Mas ao ele batalhar tanto pelo efeito plástico, tanto pela forma, ele é um arquiteto formalista, plástico, né? Mas ele não é racionalista, no sentido... Porque se ele fosse racionalista, ele não ia jogar esse ritmo, criar esse ritmo de pilares esteticamente. Mas é aquela coisa, né? Forma, função. Para vocês pensarem. A gente não fecha nada, a gente deixa as indagações e cada um. Agora, a crítica ao Brasil, que tinha mais necessidade, que não podia ficar fazendo esses exercícios plásticos, etc, etc. Pode passar. E, geralmente, esses palácios, eles eram recobertos, eles eram arrematados por espelhos d'água. Os acessos feitos por lâminas de rampas muito delgadas em concreto. Um grande calculista que trabalhou em Niemeyer, que era poeta, super sensível, pernambucano da minha terra, Joaquim Cardoso, certo? E Joaquim Cardoso adorava calcular por Niemeyer, certo? Para ele era um desafio e ele topava fazer aquilo. Na Catedral de Brasília, que é através de um gesto das mãos, né? Essa estrutura de concreto arremata, sustenta o pano de vitrais, mas todo o acesso à catedral é feito através dessa rampa que vocês estão vendo frontal, que leva a um subsolo. Pode passar. A catedral é belíssima, certo? Esses arremates de concreto aparente, e com esses vitrais, com painéis de portinari. Esses anjos enormes, né, barrocos, flutuam sustentados por tirantes de aço. Gente, o espaço da catedral, eu vou dizer uma coisa, eu nunca entrei numa igreja tão bonita por aí. Não tem. A Catedral de Brasília é uma referência mundial, certo? Não tem uma igreja assim, claro, moderna, tão significativa, tão rica, tão criativa, quanto essa de Brasília. Tem muitas mais Brasília, acho difícil, certo? Pode passar. Eu, sinceramente, convido a vocês todos a visitarem Brasília. É um plano que eu tenho, eu digo para o pessoal do Grupal. Eu espero que, assim que passe essa pandemia, a gente faça um tour, junte um grupo aí, vamos a Brasília. Eu queria ter ido esse ano, 2020,
O ano passado eu queria ir também, mas acabaram indo para Belo Horizonte. Mas vamos ver se no ano que vem a gente vai. E mesmo se alguém tiver formado, vem com a gente, que a gente faz tipo uma excursão, certo? Vamos lá. Então, aqui arrematando, mostrando mais um pouco, né, esses palácios, voltando aos palácios, as rampas de acesso que eu falei, que ora funciona como marquise para o acesso aqui embaixo, e ora rampa para o pavimento de cima. Esses pilares que eu falei para vocês também não são estruturais, pode passar. O critério projetual, são lindos, né? São lindos. A gente fica extasiado. Juro para vocês, quando eu fico em frente a uma obra dessa, eu fico assim, meu Deus, quanta beleza. Porque a escala, a proporção, o jogo de sombras, os grandes beirais, sabe? É tudo tão bem resolvido que você esquece esse lado negativo da crítica. Porque são obras belíssimas, gente, de uma plasticidade que não tem igual, não. A leveza, a poesia desses edifícios não existe. Pode passar. O Palácio da Justiça, vocês estão vendo, né? E aí vocês observam aí nessa foto a coisa da caixa que eu falei, né? Laminar. Todo a caixa, ela é arrematada com esses grandes beirais sustentados, entre aspas, né? Por esses pórticos levíssimos que, na verdade, não estão sustentando o prédio, porque o prédio é sustentado por colunas ritmadas, tá? Circulares internos, tá? E, geralmente, a maior parte dos palácios são soltas do chão, tá? Despregadas, para dar o quê? A leveza de que estão flutuando. E aí ele trabalhava aí nesse subsolo. Todos têm subsolo, todos. E uma outra coisa também que eu falei, que são os espelhos d'água. Eu acho que Brasília, ela caracterizou a arquitetura do espelho d'água no Brasil, de trazer essa coisa da lâmina de água, que virou moda. Ela inclusive, na arquitetura contemporânea, em alguns concursos que eu visitei, do Álvaro Puntoni, Danilo Macedo, de alguns edifícios que ganharam o concurso, todos eles usavam lâminas d'água e todos esses critérios, só que com materiais contemporâneos. E agora, essa coisa da lâmina d'água saiu um pouco de moda por conta de mosquitos, né, da dengue, da proliferação de insetos. Aí ficou um pouco cortado. E também, nessa época, esses espelhos d'água, é bom dizer para vocês, funcionavam como área de refrigeração dos condicionadores de ar, que antigamente eram feitos através de resfriamento de água. Então, muitos prédios usavam desses espelhos d'água para fazer o resfriamento da água para o sistema de ar-condicionado central. Mas essa tecnologia foi substituída também, e hoje, por conta da proliferação dos insetos, né, é tudo máquina, condensadores. Pode passar. Eu adoro esse projeto. É o Palácio do Itamaraty, certo? Que a gente vai ver na próxima aula, eu vou mostrar para vocês. Eu tive a oportunidade de entrar. É um prédio que foge um pouco dos outros palácios. Por quê? Porque ele é brutalista. Os outros são brancos, são de concreto pintados de branco. Esse não, esse é todo em concreto aparente. Agora, esse aí é muito influenciado, né, pela arquitetura de Chandigarh, de Le Corbusier. Esse aí, Niemeyer bebeu totalmente em fontes Le Corbusieranas. A gente tem que ser justo. Nos outros, não, mas esse aqui, se vocês verem as obras de Le Corbusier e Chandigarh, vocês vão dizer, nossa, essa coisa da caixa com os pilares, né? E agora, os pilares entrando na água ou saindo da água. Isso é muito bonito. E todo o espelho d'água com jardins do Burle Marx. E grande beiral. Mais ou menos uns, sei lá, 6 metros de beiral. Né? Aí protege o microclima. Agora, legal essa coisa dos espelhos d'água lá em Brasília por conta da umidade.
como eu falei, como é seca, a quantidade de espelhos d'água dá uma equilibrada e cria-se esse microclima. Esse edifício, o conforto dele é muito agradável, a sensação térmica. E ele tem uma escada, que vocês vão ver depois. Pode passar. É muito bonito esse projeto, Palácio do Itamaraty. Essa fachada, né, do Palácio do Itamaraty, vocês veem o jogo de marquises fontes, né? Isso é muito Chandigarh, é muito Le Corbusier, né? E vejam que Niemeyer, fugiu um pouco do que ele estava fazendo no Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Palácio da Justiça. Pode passar. Já eu vejo os comentários, pessoal. E, assim, eu acho que eu estou encerrando essa de hoje, né, com essa foto. Que é aquela coisa que eu falei no começo, né? Uma arquitetura tão rica, plasticamente, que tornou a cidade um exemplo de modernidade no mundo, uma única cidade planejada, construída dentro da modernidade, mas que excluiu as pessoas, né? Que gentrificou, que os candangos tiveram que ir para longe, morar nas cidades satélites, né? As pessoas que construíram essa cidade não tiveram direito a ela. Isso é muito injusto, né? Vocês, através dessas colocações que eu coloquei, né, que eu expus aqui, vocês pensem, pesquisem mais, leiam mais. Eu acho que na disciplina de urbanismo, que vocês têm tantas, né? Urbanismo, 6 urbanismo, vocês talvez possam discutir mais isso com os professores urbanistas, né? Essa questão da cidade em si. Mas da arquitetura a gente vai continuar estudando ela e vamos, na próxima aula, ver detalhes de cada um desses edifícios, através dessas fotos que eu fiz. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, eu acho que a gente pode acabar a gravação, certo? E eu vou ver